Boa noite. O que vamos detalhar aqui é a anatomia de uma operação que reescreveu o poder em um país numa única noite. Esta é a história da Operação Resolução Absoluta, a missão que, em questão de horas, removeu um chefe de Estado do poder. Essa frase, ela é cirúrgica, direta, resume de forma brutal o resultado de uma das missões militares mais precisas das últimas décadas. Agora, vamos entender os detalhes de como isso se tornou possível. Pense nisso. Em pouquíssimas horas, Nicolás Maduro foi do seu palácio presidencial em Caracas para a cela de um navio de assalto anfíbio americano, o USS Iwo Jima, já em águas internacionais. Para a gente entender essa jornada de presidente a prisioneiro, precisamos voltar algumas horas para o início daquela noite. E aqui está um ponto crucial. A operação não começou com soldados em terra. Não. Ela começou muito antes e muito mais alto. Começou com uma demonstração avassaladora de poder aéreo, que literalmente preparou o palco para tudo que viria a seguir. O nome oficial, Operação Resolução Absoluta. E olha, isso não teve nada de improviso. Foi o ponto final de meses de planejamento minucioso, coleta de inteligência e ensaios exaustivos. Tudo para ser executado numa janela de tempo crítica de apenas 5 horas. A precisão desse cronograma é impressionante. Vamos lá. Às 10h46 da noite, a ordem final, o luz verde. A partir daí, não tem mais volta. 2 da manhã, hora local, os céus de Caracas se transformam no centro de uma gigantesca operação aérea. Pouco mais de 1 hora depois, a força de captura já está no alvo. E às 3h29, a comunicação crucial, pés molhados. É o jargão que significa estamos de volta seguros sobre a água. E com o nascer do sol, a missão estava cumprida. Uma coreografia militar perfeita. Agora vamos mergulhar na escala desse poder aéreo. Não era apenas um apoio, era um escudo impenetrável, um sistema todo integrado, projetado para dominar completamente o ambiente e garantir que a equipe no chão pudesse fazer seu trabalho sem qualquer tipo de interferência. Mais de 150 aeronaves. Vamos parar para pensar nesse número por um instante? 150! Lançadas de mais de 20 bases diferentes, em terra e no mar, espalhadas por todo o hemisfério ocidental. Todo esse poder de fogo focado num único ponto, numa única noite. E a chave do sucesso está na diversidade dessas plataformas. Os F-22 Raptors eram os guardiões, garantindo que nenhum outro avião chegasse perto. Os F-35 invisíveis aos radares eram os olhos e os punhais da operação. Já os Growlers agiam como fantasmas eletrônicos, cegando e confundindo todas as defesas venezuelanas. Lá no alto, os Hawkeyes funcionavam como o cérebro, o centro nervoso, coordenando cada movimento. Cada peça tinha uma função vital. E é aqui que a gente entende o que define a guerra moderna, a operação multidomínio. Não se trata só de força bruta de bombas, é integração total de tudo. Ar, espaço, ciberespaço, inteligência, tudo funcionando como uma coisa só. Imagine um ataque cibernético que desativa um radar no exato instante em que um satélite detecta um movimento. E essa informação vai direto para o piloto de um caça. É um organismo único, uma capacidade que, segundo as fontes, pouquíssimas nações no mundo realmente possuem. Bom, com os céus completamente dominados, o foco da missão se desloca para o chão, para a ponta da lança, a equipe de extração. A tensão aqui é palpável, dá para imaginar a cena. Helicópteros voando em silêncio de rádio a meros 30 metros da superfície do mar. Um voo arriscadíssimo, mas absolutamente essencial para ficar abaixo da linha dos radares costeiros, avançando sobre aquele gigantesco guarda-chuva de proteção que vinha do céu. E qual foi o resultado de toda essa orquestração aérea e cibernética? Foi este. A surpresa tática foi total. As defesas aéreas da Venezuela foram sistematicamente desativadas, muitas vezes sem que um único tiro fosse disparado. O caminho, o corredor para a força terrestre chegar ao alvo, estava completamente limpo e seguro. A ação no alvo foi um relâmpago, rápida, eficiente. Primeiro, a infiltração silenciosa no complexo. Depois, a captura. Segundo os relatos, Maduro e a esposa foram interceptados quando corriam para uma sala de pânico reforçada. E se renderam. E por último, a extração, sempre com a vigilância e proteção das aeronaves lá em cima. Mas que fique claro, isso não foi um passeio. O perigo era real, concreto. Este relato oficial confirma. Houve confronto. As forças foram alvejadas, sim, e responderam com força superior. Uma das aeronaves foi atingida, mas mesmo assim continuou voando. Isso mostra a resiliência do equipamento e, claro, do treinamento. Com a operação militar concluída com sucesso, a análise muda de foco. E agora?
O que vem a seguir? A ação militar, sem dúvida, abriu um novo capítulo, mas também abriu um período de enorme incerteza. Talvez, no fim das contas, este seja o resumo mais poderoso de tudo. O contraste impressionante entre meses de um planejamento meticuloso, detalhado, e apenas 5 horas de uma execução implacável e decisiva. E como as próprias autoridades americanas destacaram, é fundamental entender que a missão tinha um propósito duplo. Não era só sobre capturar um indivíduo, era uma mensagem para o mundo, uma demonstração clara, inequívoca de capacidade militar, coordenação, alcance global e, acima de tudo, precisão cirúrgica. E assim, a Operação Resolução Absoluta chega ao fim, mas a história da Venezuela entra num capítulo totalmente novo e imprevisível. A remoção de Maduro deixa um vácuo de poder. A grande questão é, quem vai preencher esse vácuo? Alguém da mesma linha? Ou será que estamos prestes a testemunhar uma transformação completa no país? Essa é a pergunta que agora paira sobre toda a América do Sul. E a resposta, por enquanto, ninguém